Aconteceu agora na geopolítica a previsão do general dos Estados Unidos de guerra com a China em 2025 corre o risco de transformar os piores temores em realidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, joga nos grupos de WhatsApp e Telegram. Estamos numa meta de chegar a 20 mil inscritos. Se cada um de vocês compartilhar com seu amigo, a gente chega a 20 mil inscritos ainda esse mês. Sobre esse general da Força Aérea Americana, 4 estrelas, que disse que em 2025, para os soldados se prepararem, treinarem, porque nós entraremos em guerra com a China. Aquele assunto da China querer invadir Taiwan, a gente vai te explicar um pouco disso hoje. Esse aqui vai ser o assunto principal da nossa live de hoje. Nós também temos a questão da ameaça russa no Ártico se torna mais potente, diz o relatório. Nós temos um relatório que mostra que realmente no Ártico nós temos os submarinos russos se preparando. O que está acontecendo? Bom, essa semana passada, na geopolítica, né, nós vimos o que aconteceu. Então, antes da gente explicar tudo para você, vamos falar sobre isso, vamos falar também alguns fake news, vamos falar também o navio russo com mísseis hipersônicos, também vamos falar da Rússia se preparando para uma guerra nuclear, se esse for o caso. E o assunto principal será exatamente essa do general. Galera, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Eu faço vídeo aqui dos Estados Unidos e esse canal é o nosso canal de tudo que acontece na geopolítica. Aconteceu, agora a gente faz um vídeo para você saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque a geopolítica inclui o nosso Brasil. Por exemplo, essa questão aqui da guerra, que é o nosso ponto principal, a gente vai falar no final da live, e você vai entender tudo. Mas, por exemplo, aqui, a Rússia, ela viu essa semana que os Estados Unidos aceitou enviar tanques para a Ucrânia, a Alemanha aceitou enviar tanques para a Ucrânia, a Alemanha tinha negociado com o Brasil tinha aceito enviar munição para os tanques alemães ser usados na Ucrânia. O Lula, ontem, ele mudou isso, ele vetou o envio de munição para a Ucrânia. O Lula, um desastre total da geopolítica, uma vergonha. O Lula é um Dilma, né? Uma Dilma de saia, um incompetente que está vivendo há 30, 40 anos atrás. A grande verdade, a dificuldade que Lula está tendo para convencer os globalistas que ele não é comunista. Essa é a dificuldade. Existe uma paixão dele com a Rússia, existe uma paixão dele com a Venezuela e China. O Maduro já disse que quer unir o Brasil com os hermanos Putin e os hermanos Xi, ou seja, quer criar um bloco comunista. E aí o Lula, dias depois, ele, com uma entrevista ao vivo junto com o chanceler alemão, ele nega o que já havia prometido, ele veta ajuda com armamentos e vai na cara do chanceler, ele diz que a briga da Rússia e a Ucrânia é algo que os dois quiseram, porque quando um não quer, dois não brigam, de acordo com o incapacitado do Lula. Ou seja, alguém tenta invadir sua casa. Se você não faz nada, então de boa. Agora, se você quiser enfrentar a pessoa que invade sua casa, aí o Lula diz que aí não é o problema da pessoa que invadiu a sua casa. O problema também é seu, que tentou defender a sua casa. Ou seja, que a Ucrânia deveria abrir as pernas e deixar a Rússia invadir na Europa inteira, porque se você tentar brigar, então você está errado também, de acordo com o Dilma que nós temos hoje na presidência desse nosso Brasil. Mas como a Alemanha ajuda a Ucrânia agora com tanques e os Estados Unidos também, ainda que eles tenham negado o envio de caças, tanto os Estados Unidos como a Alemanha negou um envio de caças, então a Rússia aumenta essa escalada, a Rússia fica de olho no que está acontecendo e a Rússia ela já fala exatamente isso aqui, o Putin. Então eles começam a se preparar no Ártico, né, sobre o que está acontecendo, e eles falam isso aqui.
Isso aqui quer dizer, ó, a Rússia diz que considerará a implantação de tanques alemães Leopardo 2 com o uso de uma bomba suja, ou seja, uma bomba nuclear, se eles usarem projéteis com conteúdo núcleo de urânio. Ou seja, eles já estão começando a dizer que esses tanques alemães que entrarem agora na Ucrânia usarem armamentos que tenha núcleo de urânio, eles vão também usar esse tipo de coisa. Isso aqui é muito preocupante. Por quê? Porque nós conhecemos, que falamos da geopolítica e falamos de conflito, a gente sabe que existe um problema enorme quando a falsa bandeira, né? O false flag. Qualquer pessoa pode usar aquilo ali e pegar aquele acontecimento, usar como desculpa para poder fazer o que eles sempre quiseram fazer. Então, é problemático o que a gente vê acontecendo, muito problemático. Aí nós vimos isso aqui também. Rússia envia um navio de guerra com mísseis hipersônicos ao Oceano Atlântico. Lembra a maluca lá em Brasília dizendo que o Putin com o Donald Trump e o Bolsonaro chegavam com as fragatas russas com mísseis hipersônicos? A maluca devia estar falando sobre isso aqui. Só que isso aqui é sério. Isso aqui é sério. São navios com mísseis hipersônicos que têm a capacidade de uma destruição gigantesca, só que o mundo todo está vendo. O mundo não é mais como era antes. Nós temos satélites que conseguem ver todos os movimentos russos. Não há nada que os russos conseguem fazer nesse momento que o mundo não esteja de olho. Todos os satélites estão vendo, sabem aonde estão os navios, sabem aonde estão, tem uma ideia para onde estão indo os submarinos. Nesse momento, claro, muita coisa não é falada, mas a gente sabe que os submarinos... Eu conheço um rapaz que ele é da Marinha Americana e ele trabalha em submarinos. E ele estava me dizendo que o trabalho dele é 6 meses dentro do submarino, rodeando os Estados Unidos inteiro. Aí sai, descansa mais ou menos um mês e volta de novo para o submarino para mais 6 meses dentro do submarino. Ou seja, esse momento que a gente está batendo esse papo aqui, o oceano está rodeado de submarinos, procurando por outros submarinos, por outras coisas que podem oferecer perigo aos Estados Unidos. E isso acontece em vários outros países. Então isso aqui a gente tem que entender. Então primeiro dessa pincelada aqui sobre o que está acontecendo da Ucrânia e na Rússia. Claro que existe um perigo de estourar uma terceira guerra, sempre existe. Eu não vejo hoje como isso sendo algo eminente, que isso realmente vai acontecer, não vejo isso. Eu vejo que está mais fácil ser declarado a paz na Europa do que uma terceira guerra. Sei que você não gosta de ouvir isso, o que você gosta de ouvir é terrorismo. Mas a realidade é que nós estamos, no momento atual, mais próximos de paz do que de uma guerra. Porque a geopolítica é assim. O Putin, ele quer dar uma de que ele vai acabar com o mundo se ele for enfrentado pelo mundo. Aí você passa a bola para o mundo, né? Para a OTAN, para a NATO. O que a NATO vai fazer? Ela vai ficar com medo e dar ouvido ao Putin, ou eles vão dobrar a aposta e ir para cima do Putin para mostrar ao mundo que ele está blefando? Então, exatamente o que a NATO fez. A NATO, ela foi e falou: você vai acabar com o mundo? Então vamos ver se você tem essa capacidade mesmo. Então pega os tanques alemães, tanques americanos e coloca na Ucrânia e bate de frente com ele. Então, ou seja, você não pode combater o mal com negociações com florzinhas e pombas. A única maneira de você parar um homem mal armado é um homem bem armado. Se não for assim, não para. Então essa é a jogada. A mesma coisa que está acontecendo agora no Irã. Você vê que o Irã diz que vai fazer armas nucleares, ou usina nuclear, supostamente só para eletricidade, etc. e tal, mas a jogada deles é: se vocês não me permitirem, a gente vai entrar em guerra. Ou seja, jogou aquele bluff para ver se cola. Aí o Israel bota para quebrar, já atacou o Irã e falou: olha, não vai fazer porque a gente vai destruir, e se vocês quiserem guerra, a gente está pronto para guerra. Aí a gente vai ver a reação. Então isso faz muito parte da jogada da geopolítica. Uma pessoa sempre grita para ver se você se cala. Se você se cala, aí eles invadem. Então você tem que gritar mais alto.
entendeu? Para ver se realmente eles têm coragem ou estão blefando. Claro que sempre existe o problema de que alguém não esteja blefando e a gente acaba tendo uma terceira guerra. Esse é o maior problema. Mas a maioria das vezes é melhor fazer assim. Por quê? Porque se o cara grita, né? O Putin grita e você não faz nada, ele vai entrando e vai chegar um ponto que será inevitável e a terceira guerra estará mais próxima ainda. Entendeu? Porque a pessoa pensa, Fábio, se a gente começar a ajudar a Ucrânia, então a gente está começando a nos aproximar da terceira guerra. Não. Se não ajudar, aí que a gente estará mais próximo ainda da terceira guerra. Por quê? Porque o Putin não vai parar na Ucrânia. Ele vai ver que ninguém vai fazer nada, ele vai penetrando, vai chegar a um ponto que terá de ser parado e aí será tarde demais, aonde realmente teremos uma guerra. Esse que é o problema. E agora vamos ao assunto principal, que é esse aqui. Previsão do general dos Estados Unidos de guerra com a China em 2025. Tem uma matéria muito boa aqui, que é a matéria do Daily Mail, que eu vou tentar botar aqui para você dar uma lida sobre isso aqui. Vamos tentar ler junto aqui sobre a matéria do Daily Mail, porque é uma matéria interessante e mostra algumas coisas, né? General 4 estrelas dos Estados Unidos prevê guerra com a China em 2 anos, ao emitir memorando arrepiante aos comandantes da Força Aérea para disparar um pente em um alvo e mirar na cabeça para se preparar. Ou seja, aqui a tradução é meio estranha, né? Porque a tradução Google, basicamente esse general 4 estrelas da Força Aérea Americana, ele disse para os soldados se prepararem, começar a praticar tiro ao alvo, porque certamente em 2025 nós teremos um conflito com a China. Por que ele faz isso? A leitura dele é uma leitura que eu concordo, que tem muita lógica, não quer dizer que nós teremos uma guerra, mas a lógica está ali. Vou tentar resumir para você, para não ficar muito chato, né? Por exemplo, a lógica está ali. Qual é a lógica, Fábio? Em 2024, nós teremos eleições nos Estados Unidos. Em 2024, também teremos uma eleição em Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos, Taiwan, haverá uma distração. E momento de distração é momento de você fazer esse tipo de coisa. Você pode ver que a Rússia começou a entrar nessa batalha com a Ucrânia no momento de distração. Eles vinham se preparando por anos, enganando o mundo, dizendo que Putin era conservador, bonzinho, que ia salvar o mundo. Agora o brasileiro ficou em xeque-mate, por quê? Porque aquela brasileirada que apoiava a Rússia, porque foram enganados, eles foram manipulados pela própria Rússia a dizer que a Rússia é boa, agora eles estão em conflito em apoiar a Rússia e o Lula, porque agora o Lula apoia a Rússia. Aí foi um choque de realidade para o brasileiro entender que, olha, realmente o Lula é o apoiador. Eu lembro fazer vídeos sobre o Putin ser Lula há muito tempo atrás, eu era criticado, porque as pessoas diziam que Putin era amigo de Bolsonaro, Putin é conservador, Putin ia ajudar o Brasil. E agora essas pessoas estão até com vergonha de aparecer nos vídeos, porque realmente é vergonhoso a pessoa ter sido enganada durante todo esse tempo por pessoas e pela própria Rússia, né, que fez um trabalho de mais de 20 anos para enganar o mundo sobre isso e conseguiu enganar várias pessoas. Mas então a gente vê a enganação toda, né? O que acontece nesse mundo. Essa distração fez com que os russos atacassem, no caso, a Ucrânia. E agora, Fábio, o que você acha? Você acha que nós teremos uma guerra? Pessoal, essa previsão de uma guerra, ela vem sido prevista por algum tempo já, né? O que a gente vê hoje nos Estados Unidos é que não é questão se nós teremos uma guerra, é questão de quando essa guerra vai começar. É uma coisa muito complexa, porque Taiwan é uma ilha que não é independente. De acordo com o mundo, ela pertence à China. É uma coisa meio doida. Ela não tem independência. Os Estados Unidos não aceitam ou não aceitou oficialmente a independência de Taiwan. Então, é uma coisa muito complicada, muito complexa mesmo. A Taiwan está sozinha dizendo que é independente, mas o mundo todo diz que não. O mundo todo diz que é um território da China. Ninguém tem a capacidade de bater o martelo e dizer, olha, Taiwan é independente e acabou, é um país. E a China não pode entrar porque é independente. Ninguém tem coragem de dizer isso. Entendeu? Então foi uma coisa muito estranha esse negócio de Taiwan. Na minha opinião,
na minha opinião, o que o general fala é que vai ter distração, o Xi já ganhou mais uma eleição, né, terceira eleição seguida, então ele vai crescendo assim com o comunismo entrando. Com o problema financeiro na China, né, a China quebrando, Taiwan tendo um poder muito grande de dinheiro, né, da economia crescendo, então seria algo que ele quer fazer. O que eu acho que o Xi pode fazer é ganhar Taiwan sem dar um tiro. É aquela visão de tentar colocar alguém dentro de Taiwan que seja pró-China. É só, vamos ter uma eleição em 2024, ele consegue, com todo o dinheiro e com toda a influência que ele tem, tentar colocar alguém que seja pró-China dentro da Taiwan e pronto, Taiwan vira uma China sem mudar o outside, só o inside, né? Por dentro vira uma China, para o exterior fica parecendo que não é, mas é. Se isso não acontecer, então pode ser que sim, ele passa para agressão e isso pode dar um problema muito sério no mundo. Lembrando que aqui nos Estados Unidos estaremos lutando para mudar presidente, então seria uma hora muito, entre aspas, boa para a China agir. Essa é a preocupação desse general, é isso mais ou menos que ele coloca, sem contar que esperamos que a guerra, o conflito na Ucrânia já tenha terminado. Se não tiver terminado, mais distração ainda, mais problema ainda e muito mais problema para Taiwan. Olha só uma coisa interessante que ele mostra. Esse documento, ele fala aqui, né? Ó, sinistro aviso foi entregue na sexta-feira e um memorando do general 4 estrelas da Força Aérea Mike Miniham, que supervisiona sua frota de aeronaves de transporte e reabastecimento. Ó, enviada para cerca de 100.000 sob seu comando, 100.000 soldados sob seu comando, a correspondência oficial adverte sobre a crescente ameaça chinesa em instruir soldados se prepararem para o conflito. Então é uma coisa séria. Aqui está o general 4 estrelas. Aqui você tem o documento oficial, tá vendo? Eu não sei nem como que eles conseguem esse documento. Né? Tá aqui o documento, a prova do documento oficial. Aqui, ó, com a assinatura dele, o general, o comandante. Ó, tudo ele escrevendo aqui, e ele detalhadamente dizendo os motivos. Aqui você tem o Xi, você tem a amizade do Biden com o Xi, né? Uma coisa estranha aí que a gente vê direto aqui. Aqui você vê Taiwan, né, do ladinho, né, da China. Do ladinho da China. Então aqui você tem vários movimentos que a gente vê todo dia, ou seja, uma preocupação que nós temos realmente com esse conflito, mais um conflito. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. E quando algo de novo acontecer, nós estaremos aqui para falar com você.